Fala pessoal, Shalom no coração, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. É o nosso texto base de hoje aqui. Olha, o que eu vou compartilhar com vocês, gente. Primeiro, falou muito comigo. Eu não consigo trazer uma mensagem aqui que primeiro não tenha falado comigo. Mas eu tenho certeza absoluta, Deus vai falar com você também. Então, já abre não apenas a tua Bíblia, mas também os teus ouvidos e o teu coração para tudo que nós iremos compartilhar aqui nos próximos minutos, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Na verdade, 1 Tessalonicenses, gente, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. A carta de Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica. Olha que curioso esse versículo que eu vou estar lendo aqui com vocês a partir de agora. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Gente, o apóstolo Paulo dizendo que Satanás o impediu de ir visitar os cristãos na cidade de Tessalônica. Eu vou ler mais uma vez para você não achar que eu li errado. Peraí, Tiago, será que não foi Deus que impediu? Não, está escrito aqui. Satanás impediu Paulo. Vamos mais uma vez? Versículo 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Gente, se nós formos ler as cartas paulinas, em especial a carta de 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber que Paulo sempre valoriza e ele coloca ali nos patamares primordiais da fé cristã o amor pelos irmãos e a importância da comunhão. O apóstolo Paulo está aqui num contexto onde não havia WhatsApp, Telegram, redes sociais em geral, não havia a possibilidade de fazer uma transmissão como essa pelo YouTube ou por outras redes sociais. O apóstolo Paulo muitas vezes tinha a necessidade de estar presencialmente com esses irmãos e quando ele não poderia, que eram muitas vezes, ele enviava essas cartas. A grande maioria das cartas de Paulo, não se iludam, a grande maioria delas foram feitas como uma forma de dar resposta aos irmãos de problemas que surgiram naquelas comunidades. O problema chegava até Paulo, Paulo não poderia ir para aquela cidade por questões logísticas para resolver pessoalmente o problema, ele escrevia uma carta, então enviava essa carta, e essas são as cartas que nós lemos do apóstolo Paulo. A maioria delas foram escritas neste contexto. Mas se o apóstolo Paulo valorizava o poder da comunhão, quem somos nós para desprezar? Essa já é a primeira lição de hoje e muito importante. Eu vou utilizar um exemplo aqui que certamente quem já está comigo há mais tempo no devocional já ouviu falar pelo menos uma vez. Mas talvez alguém esteja aqui e nunca ouviu falar esse exemplo que é muito elucidativo para a gente entender como Satanás tenta destruir a nossa fé e atingir a nossa vida. Olha só. Certa vez eu assisti um documentário mostrando como os leões caçam os búfalos. E os búfalos, eles têm um sistema de defesa deveras inteligente. Os búfalos mais fortes, eles fazem uma espécie de círculo. Não é um círculo exato, mas eles ficam ao redor, tá? Protegendo ali a manada. E os bezerros, os filhotes, ou aqueles animais que sejam um pouco mais velhos a ponto de já terem uma certa debilidade, algum animal que esteja machucado, quanto mais incapaz ele é, quanto mais incapaz ele está, mais para o centro ele fica, porque ele fica protegido pelos búfalos mais fortes, certo? O que acontece? O búfalo, gente, é um animal muito mais forte que o leão. Se fosse colocar uma luta entre um búfalo e um leão em questão de força, o búfalo é muito mais forte. Porém, o leão muitas vezes leva vantagem, sabe por quê? Porque ele utiliza de uma estratégia muito inteligente. Quando um leão vai caçar, ele pode estar caçando sozinho ou pode estar caçando em bando. Normalmente o leão está em bando, né? A não ser que tenha aquele que ande solitário, mas
Normalmente, quando os leões vão caçar, eles caçam em bando. E a primeira parte do ataque é o seguinte: eles vão se posicionar ali, cada um estrategicamente, num lugar. Eles vão bem devagarzinho, em silêncio, para os búfalos não perceberem. E aí, ao sinal de alguma coisa que eles fazem, lá, o combinado deles, ao mesmo tempo, todos começam a atacar. 2, 3, 4 leões no máximo, uma manada de búfalos. Agora, é claro, se 2, 3 leões forem atacar uma manada de búfalo, o búfalo, além de ser mais forte, tem maior número. Só que o leão, ele não avança de primeira nos búfalos. Ele faz aquele ataque que na gíria brasileira a gente costuma dizer assim, a situação de barata voa. Meu irmão, você já ficou trancado com uma barata voadora dentro da sua casa? Certamente você lembrou aí de alguma ocasião, né? Onde a barata está com medo de você, você está com medo da barata, a barata voa de lá, você grita de cá. A situação de barata voa, essa expressão, que é até mais comum no Rio de Janeiro, na região sudeste, mas em outras regiões do Brasil também, é um ditado que fala de uma situação de tudo pode acontecer. É o caos, a loucura, a desordem. Então, os leões, eles tentam provocar essa desordem, porque nessa desordem, aquele círculo de proteção dos búfalos vai abrir algumas brechas. Os búfalos vão começar a correr. Os búfalos vão começar a fugir. E nisso que os búfalos começam a fugir, sempre tem um filhote, ou até um pouco mais velho, um que está um pouco mais adoentado, que fica para trás, que não aguenta ali o ritmo da fuga. Então a primeira parte do ataque do leão é assim. Ele ataca a manada de búfalos com a estratégia de desorganizá-los, desprotegê-los, abre parênteses, de tirar ele da comunhão. Olha aí. E quando ele isola aquela vítima, né, aquele animalzinho que está ali pronto para ser atacado, quando ele vê que aquele animal está mais isolado, aí sim, que ele dá o ataque corporal, que ele vai ali morder, vai derrubar e vai tentar neutralizar o animal para poder se alimentar dele. Então, essa estratégia do leão, ela é muito inteligente e não apenas algo que surgiu na minha cabeça. Na verdade, a Bíblia fala que nós precisamos vigiar. Por quê? Porque Satanás, o nosso inimigo, ele fica bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor de todos aqueles que o temem. Então Satanás fica ao derredor ali como um leão, como um estrategista. E muitas vezes, a primeira parte de um ataque de Satanás contra a sua vida não é tocar diretamente em você, mas é te afastar da comunhão. Aí entra uma ferida, entra uma discussão que você teve com alguém, entra uma situação chata, entra algo mal resolvido que de repente você já não se sente mais tão bem na comunhão. Você já não se sente mais tão bem numa igreja, você não se sente mais tão bem numa comunidade de fé. Você começa a se afastar, e de repente, de tão afastado que você está, você fica desprotegido. Aí a tua mente já está muito mais propícia a diversos pensamentos ruins. Teu coração já está muito mais propício a diversos sentimentos ruins. Várias nuances na sua mente já ficam intoxicadas por diversas situações. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade. Então nós precisamos vigiar para discernir esses ataques de Satanás. Mas, Thiago, fulano fez algo comigo que eu fiquei chateado. Fulano fez algo comigo que foi injusto. Fulano fez algo comigo assim. Tudo bem. É natural se chatear. É natural você querer uma reparação. Inclusive, eu recomendo que, se possível for, que você sente, converse com a pessoa que você teve um determinado problema, uma determinada discussão, uma determinada situação e resolva aquilo. Estou dizendo que é fácil passar por isso. Claro que não é. Mas não podemos tomar a decisão errada de nos isolarmos, porque nesse isolamento a gente fica agora refém do ataque do leão. Satanás, ele atua como um leão ao nosso derredor, buscando tragar a nossa vida, entende? Então o apóstolo Paulo, por mais que geograficamente ele ficasse muito limitado de visitar as igrejas que ele fundou, as comunidades que ele pastoreava, que ele liderava, ele sempre enfatizava nas suas cartas, olha, o meu desejo, eu estou aqui escrevendo, mas o meu desejo era estar com vocês. Tem pessoas que têm mais dificuldade de estar na comunhão, ou são pessoas que têm mais facilidade, têm mais tendência ao isolamento.
Eu entendo essas pessoas, principalmente porque eu sou uma delas. Eu tenho uma tendência ao isolamento, costumo me sentir muito bem sozinho, mas eu prefiro confiar mais na Bíblia do que no meu sentimento. Entende? A Bíblia fala que não é sábio caminhar sozinho. Então, uma coisa é você ser alguém que consegue se sentir bem sozinho. Eu sou super assim. Uma coisa é você ser alguém que quer o seu espaço. Outra coisa é você se isolar e evitar comunhão. Eu sempre comento aqui sobre o grupo de comunhão ao qual faço parte, que surgiu, se não me falha a memória, no início de maio do ano passado. Então a gente tem aqui 1 ano e alguns meses, né, de grupo de comunhão. E eu lembro que para mim, pessoalmente, foi um desafio, porque eu pensei e conversei com Deus, falei, Deus, se eu for entrar nesse projeto, eu não posso entrar e sair depois. Eu tenho que levar a Vera. Então, como participar de um grupo de comunhão, que você tem um compromisso semanal, não só de estar na reunião do grupo de comunhão, mas de se aproximar, de dividir vida na vida, de conversar, de estar com pessoas. Então, eu poderia ter ficado na minha zona de conforto, por exemplo, mas posso te dizer, posso te garantir, que uma das melhores bênçãos que Deus me deu nos últimos anos foi participar do grupo de comunhão. Ali eu tive a alegria e tenho a alegria de conhecer e conviver com pessoas que são verdadeiros presentes para mim. Inclusive, algumas dessas pessoas estão aqui no devocional todo dia aí, sempre dando bom dia no chat, participando também, mandar um salve para todo mundo. Então, esse é um exemplo, gente, muito simples. E sempre que eu dou aviso lá do grupo de comunhão, no grupo de comunhão na igreja, eu falo o seguinte, olha, no grupo de comunhão, você tem a oportunidade de ser igreja. Eu falo assim, abstrai tudo. Eu falo assim, olha, aqui no culto, tô dando aviso no culto. Aqui no culto, você tem a oportunidade de vir para a igreja. No grupo de comunhão, você tem a oportunidade de ser igreja. Né? Ir à igreja e participar de um culto, ouvir canções, ouvir uma pregação, isso é bom, isso é ótimo, isso é uma bênção. Eu quero te motivar aí. Mas quando você tem a oportunidade de ser igreja, de estar com alguém, de ser abençoado por alguém e abençoar também outras pessoas, isso é uma experiência muito mais profunda. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é individualista, que é egocêntrica e, às vezes, permitimos que esses pensamentos e essas tendências mundanas penetrem a nossa vida de fé, a nossa comunhão com os irmãos. E, muitas vezes, quem vai lucrar com isso é o inferno. Tome cuidado. Se você está sendo afastado da comunhão por conta de alguma situação, algum sentimento, algum pensamento que pode ter sido lícito. Pode ter sido de fato ali, Tiago, realmente aqui alguém me machucou, alguém me feriu, alguém me traiu, alguém bagunçou com minha vida. Eu fiquei mexido com isso aqui, tudo bem. Não estou dizendo que a situação não aconteceu, mas diante dessa situação que foi chata para ti, é preciso ter muita sabedoria para que você tome uma boa decisão e haja como Cristo agiria, tá bom? Essa é a primeira parte do nosso devocional. Eu pensei que isso aqui ia durar 30 segundos, já tem 13 minutos, Jesus amado. Então vamos seguir. Gente, o cerne aqui desse devocional, a razão de eu ter escolhido esse versículo, essencialmente, é justamente essa parte aqui, onde o apóstolo Paulo diz que Satanás impediu ele de estar com os Tessalonicenses. Não foi Deus que impediu, foi Satanás. Agora, é claro, Satanás, ele age debaixo, o limite da ação de Satanás é a permissão de Deus, tá bom? Ele não faz nada fora da permissão de Deus. Isso nos dá uma grande segurança de que Deus está no controle de tudo. Nós podemos olhar ali a história de Jó e a história de outros homens de fé. Por exemplo, quando Deus fala com Satanás sobre a vida de Jó, ele dá uma faixa de permissão para Satanás. Olha, você pode tocar nessa área, mas não tire a vida dele. Então, note que a ação de Satanás ela é limitada pela permissão de Deus. Nós podemos descansar nisso. Agora, como é que um cara como o apóstolo Paulo, que, para ser sincero, na minha opinião, dentro do cristianismo, quando eu falo cristianismo, assim, o período pós-Cristo, né? Pós-Jesus Cristo aqui na Terra. Fora Jesus, é claro, né? Por óbvio. Dentro do cristianismo, eu acredito que o apóstolo Paulo foi o cara de maior conhecimento, maior autoridade, maior espiritualidade, maior intimidade com Deus, e ninguém chega nem perto. Opinião minha, tá? Eu digo preferência minha, não é questão de certo e errado, é preferência. Eu olho Paulo assim como o sumo, que ninguém chegou perto. E esse cara está dizendo que Satanás impediu ele, não só uma, mas 2 vezes. Aí você pergunta, Tiago, então Satanás é mais forte do que o poder de Jesus? Porque ontem você falou que um anjo, olha só, ontem, né, na verdade essa semana inteira nós falamos
de um anjo que ficou preso nas regiões celestiais por conta do principado da Pérsia. É claro que nós já resolvemos isso nos devocionais anteriores. Quem está curioso, consulta aí os arquivos do canal. Mas nós agora estamos dizendo que Satanás impediu Paulo de ir a Tessalônica por 2 vezes. O que é que explica isso aqui? Gente, eu tenho uma teoria, um entendimento que eu quero compartilhar com vocês, e essa visão traz uma grande lição. Olha só, o que Satanás fez para impedir Paulo de ir, eu não sei. Paulo não entra em detalhes. De alguma forma, Paulo leu a situação como um impedimento de Satanás. Se fosse algum cristão imaturo, eu poderia até dizer, ô irmão, você não está espiritualizando muito, não? Será que não foi uma coisa assim logística? É uma coisa ocasional? Mas, gente, é o apóstolo Paulo. Se ele disse que foi Satanás, eu prefiro confiar no apóstolo Paulo. Então, de alguma forma, ele leu aquele impedimento como uma ação do inferno. Mas olha só, gente, toda vez, guarda isso no coração. Ele está fechando o devocional aqui agora. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Eu falo até devagar. Toda vez que Deus fecha uma porta pequena aqui, é para que uma porta grande seja aberta amanhã. Se o apóstolo Paulo tivesse ido a Tessalônica resolver pessoalmente os problemas daquela comunidade, muito provavelmente, as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses não estariam acessíveis para nós hoje. Afinal de contas, como eu citei e expliquei no início do devocional, a grande maioria das cartas do apóstolo Paulo eram cartas para resolver problemas que existiam nas comunidades. Problemas estes que ele não podia ir resolver pessoalmente. Não tinha avião, não tinha carro naquela época, não tinha nem bicicleta. Né? Então, o deslocamento era muito mais complicado. Então, o fato de Deus ter permitido Satanás ter uma vitória temporária, impedindo Paulo de ir a Tessalônica não apenas uma, mas 2 vezes, permite que Paulo escreva 2 cartas que ficaram acessíveis não só para os cristãos de Tessalônica, mas ficaram acessíveis para mim, para você e para todas as pessoas que pisaram na Terra nos últimos 2 milênios. Olha a profundidade disso aqui, gente. Uma porta pequena se fechou temporariamente, uma grande porta se abriu. Gerações e gerações e gerações e gerações tiveram acesso a esse conhecimento, tão somente porque Satanás impediu o apóstolo Paulo de ir a Tessalônica. Então, baseado nisso, nós podemos confiar. Gente, se você está no centro da vontade de Deus, não existe o inferno te parar. Quando o inferno te para, é porque essa paralisação está debaixo de uma permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque Ele tem algo melhor do que você imagina, tem algo melhor do que você deseja. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: eu queria muito ter estado com vocês, não apenas uma, mas 2 vezes. Provavelmente por isso que ele escreveu 2 cartas, não sei, vamos lá. Mas eu queria ter estado muito com vocês, não apenas uma, mas 2 vezes. Porém, Satanás impediu. Esse impedimento de Satanás, que parece ser uma vitória temporária de Satanás sobre o ministério de Paulo, torna-se em uma possibilidade de escrever 2 cartas que abençoaram muitas e muitas e muitas e muitas mais pessoas. Então, todas as vezes que uma porta pequena se fechar na sua vida hoje, lembre-se que você tem um Deus que pode abrir uma grande porta amanhã. Todas as vezes que você estiver no centro da vontade de Deus, Satanás tiver uma vitória temporária sobre você, saiba que essa ação de Satanás, bem como todas, estão debaixo da permissão de um Deus que cuida de você em todo o tempo. Nunca perca a esperança por uma derrota temporária, porque às vezes algo que faz você lamentar aqui hoje vai ser o motivo da tua celebração amanhã. Eu conversei com uma pessoa recentemente e a pessoa, enfim, né, estamos conversando e eu falei assim para a pessoa: olha, eu quero ministrar um versículo sobre a sua vida. E eu falei aquele versículo: aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Quem sabe a tua semeadura hoje vai ser uma semeadura sofrida, uma semeadura de lágrimas, uma semeadura que parece ser uma semeadura de derrotas. Mas essas lágrimas são justamente o líquido, a água que vai refrescar, hidratar, que vai regar aquela semente. E eu profetizo que essa semente vai crescer, vai se tornar uma árvore de bons frutos na sua vida, em nome de Jesus.
Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos hoje para fecharmos esse devocional. Gente, aproveitando que hoje é sexta-feira, antes de nós orarmos aqui e fecharmos o devocional, quero te fazer alguns pedidos. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Já confere aí se você está inscrito no canal. Quero te convidar para você fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio o link dos devocionais todos os dias. O grupo é fechado, não tem conversas paralelas, não vai encher tua caixa do WhatsApp. É somente para te ajudar a você ser constante nos devocionais aqui todos os dias. E eu quero fazer um convite especial também para quem chegou aqui no devocional por esses dias e ainda não está na nossa comunidade do Discipulado Bíblico. Esse é um projeto lindo que Deus colocou no meu coração, que já tem abençoado muitas vidas, e você não pode ficar fora disso, tá bom? Então eu vou deixar 2 links no comentário fixado. O link para você entrar no grupo de WhatsApp, que você vai receber o devocional todos os dias, e também o link da comunidade do Discipulado Bíblico para você entrar e estudar os princípios da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia, com profundidade, com solidez, com material, com tempo, com argumentos, com estudo da palavra. E isso, sem sombra de dúvidas, vai ser uma bênção para o teu coração. Eu vi até que essa semana aqui algumas pessoas, provavelmente porque eu falei da comunidade, algumas pessoas colocaram aqui nos comentários alguns feedbacks sobre a comunidade. Se você já está na comunidade, eu vou pedir para você comentar e falar como ela tem sido bênção para você, tá bom? Mas antes de sair daqui, vamos orar juntos para fecharmos esse devocional. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse encorajamento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada. Meu Pai, eu te agradeço porque até mesmo as derrotas temporárias que nós temos, até mesmo aquelas situações onde parece que o inimigo venceu sobre nós, até mesmo elas são utilizadas para a sua glória, para o seu engrandecimento. E o Senhor é mestre em transformar um limão numa limonada. E, Pai, eu te agradeço por cada situação dessa, que são sementes de milagres. Sementes de milagres. Meu Deus, que essas sementes possam frutificar em nossa vida, em nome de Jesus. E para a glória do teu Filho Jesus. Eu te agradeço por cada vida aqui. Eu te peço, Deus, derrama paz, derrama vigor, derrama sopro de fôlego e alívio no coração dessas pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém, gente. Não sai daqui sem antes deixar o seu comentário sobre como Deus falou o teu coração através desse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Link fixado no topo dos comentários. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.